Hoje você vai conhecer a trajetória política e as histórias de vida de um homem que passou boa parte da vida estudando e ensinando. Ele nasceu em Palestina, no interior de São Paulo, mas desde criança vive em São José do Rio Preto, onde casou, teve as 2 filhas e ocupou por 20 anos a Secretaria de Planejamento, durante 5 mandatos e em períodos diferentes. Entre dar aulas e a secretaria, ainda encontrou tempo para ajudar na elaboração de planos de governo, entre eles o do senhor Diretas, Ulisses Guimarães, quando ele disputou a presidência da República. Atualmente, ele ocupa pela primeira vez uma cadeira aqui no Parlamento Paulista. Aliás, logo na primeira candidatura a deputado estadual, pimba, ele foi eleito. No autorretrato de hoje, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Muitíssimo obrigado por estar aqui. E um homem que passou a vida estudando e ensinando, é porque estudou muito e ensinou muito. Estudando e aprendendo. A Assembleia é um aprendizado. Na minha formação, eu diria que contribui, inclusive, na minha formação. Tem um papel fundamental na minha vida. Eu tenho a honra de participar da Assembleia Legislativa. O Parlamento Paulista é uma instituição que eu diria que é referência para o Brasil. Deputado, o senhor é referência na região, né? Tanto que foi eleito de primeira, sim. Eu fui candidato a prefeito anteriormente, a primeira vez que fui candidato, tive 54 mil votos. Lá são 2 turnos, fui terceiro colocado. E aí, em seguida, fui candidato, mas até por missão. Eu não tenho história política de candidaturas, até por missão, que a cidade, a região e a cidade em especial precisava ter um representante. Eu fui feliz. E a população entendeu isso também, né? Também. Deputado, o senhor aqui chegando, né, mas já participando ativamente de tudo na casa. 8 frentes parlamentares, e o senhor é daqueles que participa mesmo. À frente do crack, de combate ao crack, o senhor está sempre lá, né? Eu procurei atuar onde eu sei. Obviamente fui executivo por muitos anos, né? Secretário de Planejamento, e as frentes, elas têm uma característica diferente, que é a opção. Então, a opção que a pessoa faz por um assunto, que o deputado faz por um assunto, independente de ideologia. Então, são temas que nós achamos relevantes. O caso da Frente de Enfrentamento ao Crack é a primeira que eu fiz. Eu participo ativamente, coordenei a pesquisa na minha região. Todas eu participo ativamente, mas em especial dessa, porque eu acho que é um dos grandes flagelos do momento que o país vive. E esse levantamento mostrou, inclusive, o crack muito forte já em cidades com menos de 50 mil habitantes. A gente imaginava que era uma coisa de grandes metrópoles. De grandes metrópoles. O crack hoje já está em todas as cidades. Nós temos cidades na nossa região de 5 mil habitantes, 87% das cidades têm menos de 10 mil habitantes. Em todas as cidades foi relatado. E nas lavouras também, né? Também, porque a pessoa utiliza o crack como uma forma de aumentar a energia e produzir mais, pelo fato de que ganham cortadores de cana, na maioria das vezes, ganham mais por produção. Mas nesse caso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem como. Usar crack e trabalhar é impossível, né? Há um ponto, há um processo de exaustão, onde a saúde definha, e depois, no final, nós observamos na Cracolândia aqui e em outros locais que estivemos, a pessoa definha e vira quase que um espectro de vida. É um zumbi, né? Um zumbi, exato. Deputado, tem 2 frentes da sua região e o senhor, claro, participa delas. Uma diz respeito à agricultura familiar na região noroeste do estado
e outra em defesa do desenvolvimento da região de São José do Rio Preto. Toda a minha vida eu me dediquei, eu fiz opção de vida por estudar e trabalhar, e aí dar condições de aprender e ensinar. Não se pode ter essa pretensão sendo professor 40 anos estudando São José do Rio Preto e região. Então a minha dissertação de mestrado foi sobre desenvolvimento regional, estudando micro e pequenas empresas em São José do Rio Preto. A minha tese de doutorado foi a saúde como estratégia de desenvolvimento local, estudando São José do Rio Preto e a região. Então os assuntos da região, eles estão assim no meu DNA. Eu vivo, pesquiso e dedico a minha vida em estudar e contribuir no que posso com a minha cidade e a minha região. Mas o senhor também é muito envolvido com a questão da tecnologia, tanto que o senhor também faz parte da frente de defesa dos parques tecnológicos. Eu fui o primeiro coordenador do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto. Foi um tema que começamos a discutir em 1993, num dos períodos que fui secretário de Planejamento de São José do Rio Preto, e lá nós vamos conseguir colocar juntos a questão da ecologia. Veja, vão ser preservados 6 milhões de metros quadrados de área de um antigo presídio agrícola, 2 milhões de metros quadrados para atividades produtivas e instalação de universidades, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FATEC, Faculdade de Tecnologia, e a Unesp, através dos seus cursos de biotecnologia. Quer dizer, foram anos trabalhando e agora a coisa vai acontecer. O planejamento é um exercício de humildade. O planejamento é um exercício de humildade. Você tem que, porque você visualiza o longo prazo, mas você tem que atuar diariamente, ir fazendo o Amir Klink, ele é economista, e ele fala assim, que o mais difícil da viagem, que às vezes ele dá a volta ao mundo, é quando ele planeja. Que planejar é tal qual se dirigir um barco. Você tem que permanentemente estar corrigindo os rumos. Não tem jeito, né? Bom, só citando aqui, porque não daria tempo de falar de todas, né? O deputado também faz parte da Frente de Apoio ao Turismo, pela Reforma Urbana e pela Cooperação Regional, a Frente Ambientalista, em defesa da revisão do número mínimo de lugares nos estádios de futebol. Bom, falando de uma outra participação do senhor aqui na Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Finanças e Orçamento. É a comissão pela qual passa projetos de extrema importância, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento e o Plano Plurianual. E na questão do orçamento, tem as viagens, as audiências públicas, e o senhor... Pelo menos em metade esteve. Não, nós fizemos. Eu privilegiei, como sempre, onde eu posso contribuir, a minha região, acompanhando as audiências no Noroeste Paulista, fazendo a preparação, fazendo depois a atuação no dia e a atuação a posteriori no sentido de orientar, para depois ter o acompanhamento e fazer também com que essas audiências realmente se transformem, no caso, o PPA em medidas de médio e longo prazo, e o caso do orçamento em medidas imediatas, mude a vida das pessoas. Então eu fiz esse acompanhamento direto na minha região e participei das audiências. E é cansativo, né, deputado? Tudo bem que é a região do senhor, mas é viagem, uma região de 1.600.000 habitantes, pega todo no Noroeste paulista. Mas eu já tenho o hábito, eu volto exatamente às sextas-feiras para poder, inclusive, licionar, que é uma atividade que eu mantenho às sextas. Você não abre mão, né? E, eventualmente, aos sábados. Eu liciono em curso de tecnologia. Não abre mão? Eu gosto. Deputado, falando em projetos, o senhor tem alguns muito interessantes, tem dois que são muito parecidos, não é que são parecidos, eles dizem respeito à mesma coisa. Que é combater a discriminação com crianças com algum tipo de problema, ou portador de diabetes, ou de algum tipo de deficiência, ou de doença crônica, e isso dentro da escola. Exato, esse projeto eu divido com a deputada Célia Leão, amiga querida. E o que acontece? As pessoas que são portadoras de diabetes, em especial as crianças, às vezes elas têm uma alimentação especial, uma atenção especial, que se administrar medicamento antes de que a criança, por exemplo, antes de ingerir alimentos,
Então, e ela acaba ficando discriminada, porque já não pode comer a mesma merenda, por exemplo, ou mesmo ela tem que ter umas atenções maiores. Foi dessa observação, e eu acho que é extremamente importante, que é uma forma de inclusão. Eu acho isso é um trabalho que nós eu acompanho junto da deputada Célia Leão. Porque a discriminação, o racismo, o preconceito começa, correto, você aprende. Correto, exato. Na minha tese de doutorado, eu coloco 5 barreiras que se aplicam em todas as ações públicas, que é assembleísmo, burocracia, corporativismo, descontinuidade e exclusão. Se você vai ver, são A, B, C, D, I. Exato. Então, e a exclusão, ela ocorre das mais diversas formas, desde da exclusão do diálogo até essa exclusão, que é lamentável, que é quando a pessoa tem um problema de saúde, quando a pessoa tem problema de etnia, quando a pessoa tem problema de gênero. Então, eu acho extremamente importante. E na escola isso é perfeito, porque a criança não nasce discriminando ninguém, ela aprende isso. Então, se ela aprender a não fazer isso, exato, né? Se ela aprender, eu entendo que se aprender a conviver, exatamente, seria ela, a melhor forma. Será um ser humano melhor, né? Exato. Deputado, o senhor já concorreu à Prefeitura de São José do Rio Preto, está na Assembleia Legislativa, foi secretário por 20 anos. Qual o sonho do senhor na política? O senhor tem vontade de ser prefeito? Todo mundo quer eu tenho, cuidar do seu quintal. Eu penso, você vai surpreender, que eu penso de forma diferente. Eu vim ser deputado e também fui candidato a prefeito por missão, porque tem projetos que são projetos estratégicos e que vão mudar a vida das próximas gerações. Caso de São José do Rio Preto, por exemplo, o Parque Tecnológico é um desses projetos. Aqui eu cheguei e tomei um conhecimento já mais profundo. O crack, ele pode se não for enfrentado a tempo, a hora, está sendo enfrentado. A Assembleia, eu diria que é um exemplo para o Brasil. Então, tem que ser enfrentado, tem que ser um problema gravíssimo. A questão do desenvolvimento regional, então a região de São José do Rio Preto tem 420 mil habitantes, numa região que tem bairros, por exemplo, que é maior do que a segunda cidade da região, que é Catanduva, que tem 120 mil habitantes mais ou menos. Então, o desenvolvimento do estado de São Paulo passa pelo desenvolvimento do interior e de suas regiões. Eu vim como missão. Eu acho que a questão do cargo, elas são missões que surgem na vida da pessoa. É uma forma de cuidar também, não sendo um executivo, né? Eu sou uma pessoa, assim, embora eu sou uma pessoa realizada, então, de uma família humilde, de pai analfabeto, de mãe semi-alfabetizada, então eu sou o primeiro de mais de 100 primos que consegue chegar. Eu fui o primeiro a chegar à universidade, eu fui o primeiro, obviamente, o único a fazer um mestrado, a fazer um doutorado, então é uma oportunidade. Vamos combinar, deputado, o senhor não só chegou à universidade, o senhor fez várias faculdades. Exato. Eu ia falar disso mais para frente, mas já que o senhor citou, vamos lá. O senhor fez História, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, isso só na graduação. Correto. E depois veio a pós-graduação, mestrado, Desenvolvimento Regional e o doutorado em Ciências da Saúde e Economia da Saúde. Quer dizer, anos e anos estudando. O estudo é prazeroso, é uma forma, o estudo e o trabalho são prazerosos. E quando você aplica esse estudo, então eu tive uma oportunidade única de poder estudar e ao mesmo tempo aplicar o que você estava estudando, então isso é importante. A questão de fazer diversas graduações ocorreu pelo fato que, à época, São José do Rio Preto não tinha possibilidade de pós-graduação nem na região. Para se ter uma ideia, mestrado na área de economia só existia em São Paulo ou em Campinas. Eu não tinha condições econômicas, eu não poderia deixar o meu trabalho e me deslocar. Então, eu continuei estudando através de buscar conhecimentos novos, e aí eu fiz uma opção clara de vida, de que o alvo do meu estudo, o objeto do meu estudo, sempre seria São José do Rio Preto e região. Eu tive convites
eu fui diretor do CDHU aqui em São Paulo, e depois eu fui, em função de ter implantado um projeto pioneiro em São José do Rio Preto, que São José do Rio Preto não tem favelas hoje, 15 mil famílias ao longo de uns 10 anos construíram as suas casas no sistema modelo. Tive a oportunidade de ser superintendente, que corresponde a presidente do departamento aeroviário. Aí eu tive oportunidade, convites para voltar a São Paulo, a Brasília, mas eu sempre fiz a opção pelo desenvolvimento da minha região e da minha cidade. Não é à toa que ficou ali 20 anos, 5 mandatos de prefeitos diferentes, tudo como secretário. Inclusive, exato, o planejamento de Rio Preto tem uma característica diferente. Hoje ele foi inovando ao longo do tempo, então foi uma das primeiras cidades a adotar planejamento estratégico. Isso já em função de que 83, 88, como secretário de planejamento, eu coordenei um programa do Banco Mundial para São José do Rio Preto, e hoje a secretaria é uma secretaria de planejamento estratégico, ciência, tecnologia e inovação. Então ela tem ela vê a cidade de forma ampla, uma secretaria enxuta, mas ela vê a cidade de forma ampla e ela busca essa visão futura, mas através da ação também. É a cara do senhor, né? Hoje a gente vive um mundo complexo. É um mundo complexo, eu acho, e daí a gente veja que interessante, a qualidade, às vezes se fala tanto, da ousadia, da qualidade e a humildade, de aceitar a complexidade de uma autêntica revolução que está acontecendo com relação aos meios de comunicação, às redes sociais, com relação ao papel, felizmente, é uma das grandes tendências desse milênio, o papel da mulher, ela assume é diferente cada vez mais e contribui. A mulher tem uma característica diferente de liderança, que lidera com doçura, com uma forma diferenciada. Então, essa complexidade, tem que se ter humildade dentro dessa complexidade e estudar é certeza. Tem uma frase, não sei se não lembro o autor agora, mas que fala assim: eu sou muito jovem para pensar, eu não sou tão jovem para imaginar que saiba tudo. Então, você tem que ter uma postura de humildade, essas mudanças, e permanentemente está caminhando aqui. A Assembleia dá essa possibilidade. É um grupo competentíssimo e ao mesmo tempo homogêneo, heterogêneo, complementar. Deputado, essa história toda de pensar a região de forma planejada, estratégica, de olho no futuro, foram essas características que o levaram para a Fundação Pedroso Horta, para planejar, para ajudar a criar planos de governo? A Fundação lá também é um grupo, também, até hoje, né, hoje, por exemplo, a Fundação João Pinheiro, do PSB... Pedroso Horta é do PMDB. Pedroso Horta do PMDB. O senhor estava no partido na época. Isso, no PSB. Na Fundação Pedroso Horta, então é onde se discute, se leva os assuntos, é onde se busca fazer o pensamento. Aí cada um dá uma pequena contribuição. Por exemplo, na campanha do Dr. Ulisses, eu participava de sugestões, junto com o pessoal da Unesp de Araraquara, por exemplo, a questão de desenvolvimento regional. Na campanha do hoje senador Aloysio Nunes, então sempre tratando a questão uma campanha para a prefeitura, né, do Aloysio? A campanha era a questão de habitação, que é onde eu tinha essa habilidade. Por exemplo, hoje na Fundação João Mangabeira, que é do PSB, eu quero contribuir também dentro desse conhecimento. Então, um plano de governo, são milhares de contribuições que vai constituir, às vezes, uma ideia mãe. Infelizmente, do Dr. Ulisses, foi uma circunstância. Ele, o pai da pátria, né? Ele foi foi a questão histórica, né? Às vezes do momento, os fenômenos que surgiram. Então, e na minha cidade eu fiz os planos de governo
dos prefeitos que eu utilizei. Não fiz, coordenei, porque é soma de milhares de pessoas. Por cinco prefeitos. Mandatos. O último, nós agrupamos o plano de governo que seria meu com o do prefeito hoje, Valdomiro Lopes. Que incrível isso, deputado. Isso, o senhor nasceu numa família humilde, filho do seu André, da dona Anásia, que saiu de Palestina, foi morar na periferia de São João do Rio Preto. É isso? Eu morava bem na periferia hoje. São regiões que à época não tinham, por exemplo, no início não tinha água, não tinha luz, então não tinha energia elétrica, depois que foi chegando, esgoto e tal. Mas o meu pai, ele tinha ele junto de 12 outros irmãos, eles tinham uma pequena propriedade agrícola em Palestina. Ele abriu mão dessa propriedade, da sua parte na propriedade agrícola, para poder vir para São José do Rio Preto e da condição de meu irmão e eu estudarmos, e aí também Quer meus dizer, primos. Ele é um analfabeto acreditando Exatamente, que vocês tinham que estudar. Exatamente. Aí veja o conhecimento, a diferença de conhecimento e sabedoria. Claro. Então, uma pessoa humilde, né, analfabeta, a minha mãe de pouquíssimas letras, mas tiveram essa visão de que era... Estratégica. De planejamento, deputado. De que era importante não é à toa que o senhor tem essas características. Os filhos estudarem. Então, mas vocês são dois, é isso? Dois irmãos. A minha mãe teve 5 filhos, nós morávamos então em Palestina, e desses 5 ela perdeu 3. 3, né, que nasceram, perdia com... por causa de condição de vida mesmo. Condição de vida. Aí a questão, veja a importância da questão da saúde, a questão à época de problemas hoje comuns, rotineiros, que graças a Deus se resolve, mas problemas de pneumonia, foram problemas assim que perdi 2 irmãs e irmãs, mas eu sou o último, eu não cheguei a conviver, eu não os conheci. Não conheceu? Então 3 irmãos, só que aí minha mãe, já maiores, ela acolheu, de 2 tios meus que enviuvavam, acolheu os filhos, que são 6 sobrinhos que ela ajudou criar, ela orientou, e até até deixar a casa. Que coração, né, deputado? É uma pessoa, né? O conceito de santidade que as pessoas têm, eu tenho um conceito bem mais simples. Então são pessoas do nosso dia a dia. O seu pai fazia, deputado? E meu pai ele foi servente, quando mudou para a cidade, foi servente pedreiro. Então ele foi uma nossa atividade difícil tudo, e nem com isso, aí nos finais de semana ele foi aprendendo um pouco a profissão, aí nos finais evolui, né, para pedreiro, né, e aí ele nos finais de semana ele fazia também trabalhos, eu acompanhava. Tem umas imagens que estão gravadas assim na minha mente. Uma é da minha mãe cortando pão de manhã, um pão bengala, em 8 pedaços, meus 2 irmãos, eu e meu irmão, seus 6 primos, e em 8 pedaços. Eles não pegavam, só se ficava algum pedaço depois que minha mãe ficava. E de meu pai ele pegava no serviço no final de semana de assentar azulejo, eu ia junto para preparar os azulejos, que eles não eram tão certinhos quanto hoje, para lixar, para deixar bonitinho, para não então ficar eu tudo fazia, certinho. ou então molhar lajes no final de semana. Então, deputado, para estudar, como é que o senhor fazia? Eu sempre estudei, então primeiro assim, eu tenho uma história interessante você ver, porque também eu estudei à noite, porque eu já trabalhava, eu tive então eu trabalhei, então eu tinha 12 anos quando eu comecei a estudar à noite, e aí eu tive uma história interessantíssima, e não se permitia à época que uma criança estudasse à noite. Aí eu falei com o delegado de ensino, falei com o prefeito, falei com todo mundo. E aí eu fui sozinho lá era boy, pedi licença onde eu trabalhava, e fui falar com o juiz de direito. Talvez uma das pessoas que mudou a minha vida, chamava Gemira Caiaba de Toledo. Ele pegou, me ouviu, me recomendou que eu tivesse cuidados, no sentido que eu teria que ter compromissos com ele. Então ele falou assim: você está assumindo um compromisso de
palavra. Então, de toda noite voltar da escola, que acabava 15 para as 11, voltar acompanhado, a gente ia de pé. Então, é de ter certeza, então, que saber, porque é caso dos meus pais que realmente não podiam trabalhar, não podiam abrir mão de eu trabalhar. Então, ele me deu essa condição de aos 12 anos, já está fazendo, já está entrando no ginásio, depois no colégio, sempre à noite. E nas faculdades que eu as fiz, exceto depois o mestrado e o doutorado, eu sempre as fiz à noite. Sempre à noite, para poder trabalhar. Sempre para poder trabalhar. E o senhor trabalhou muito também, né, deputado? Além de ter estudado muito, o senhor trabalhou muito. Começou como boy. Comecei como boy com 10 anos. Só uma perguntinha, o Senac foi antes ou depois? Não, o Senac eu entrei exatamente com 12 anos. Ah, foi quando você começou a estudar? Fiz 4 anos de ginásio, antigo ginásio comercial, 3 anos de técnico de contabilidade, e depois por 10 anos eu fui professor. Então eu tenho uma vida ligada ao Senac. Que é o senhor deu aula no Senac também? 10 anos. Então, e se aceito no Senac, o senhor passou por uma triagem, tudo isso? Correto. Lá eu diria que é uma escola referência, é uma escola, então minha origem foi sempre... Menino de ouro para os seus pais, né? As pessoas, eu já não os tenho comigo, mas eles eram pessoas humildes, mas pessoas, mais uma vez, muito sábias, né? E que foram também muito firmes, assim, um exemplo, compromisso com o trabalho, a questão de ser solidário com as pessoas, isso é muito importante. Meus pais, às vezes, como nós tínhamos vivido em uma região, à época, Palestina era uma cidade muito pobre, então os vizinhos vinham, os ex-vizinhos vinham para se fazer tratamento de saúde em Rio Preto, e às vezes ficavam na nossa casa. Quer dizer, já tinha uma casa pequena. Já tinha um monte de gente, uma criançada, uma meninada. Então eu aprendi bastante, acho que isso que é importante na vida. E por que o senhor resolveu ser corintiano? Se ali tinha toda uma origem italiana. Nós somos descendentes de italianos, né? Daqui são os imigrantes, o meu nono, ele foi para a região, então a época palestina, que era chamada, aquela região oeste era chamada de Boca do Sertão. Ele foi em 1889, o ano da proclamação da República, ele tinha então 21 anos. Foi para substituir então à época os escravos. Então lá é uma região de muitos italianos. E dentro desse clima, por que eu fui diferente? Porque um primo que era corintiano, quando eu tinha 5 anos, por ocasião do campeão do 4º centenário, me presenteava com flâmulas, e era muito atencioso, sempre foi atencioso comigo e contava. E aí então, de ouvir no rádio, não sei o quê. Ouvi no rádio. E da camiseta. Então foi na época, a camiseta era... não eram as flâmulas. Flâmula, era o máximo, era flâmula, nem existia, né? E aí eu fui, então, dentro de toda a família, eu sou sou diferente. É uma ovelha negra. Preta e branca, na verdade. Preta e branca. Preta e branca. Nesse sentido, sim. E o senhor fez vários concursos também, né? O senhor fiz uma estudava, dava aula e fez concursos e assumiu cargos interessantes no Banespa, nos Correios. Eu sempre fiz a minha vida por concurso, tal qual minha esposa, que é funcionária concursada do Departamento Ferroviário do Estado também. Minha vida foi de concurso. Eu fiz Banespa, onde eu fiquei 9 anos, onde eu aprendi a gostar de planejamento, porque eu fazia análise de viabilidade econômica de planos, de projetos agroindustriais. Fui ser diretor regional dos Correios da região de São José do Rio Preto. Também, e lá eu acabei ficando por 4 anos, aí eu fiz outro concurso, fui ser fiscal de rendas. Então, os colegas do deputado Vitor Sapienza, que já estava na ativa. E aí, nesse período, e também, por exemplo, quando você submete a mestrado, a doutorado, são concursos, você concorre com muitas pessoas. Então, eu fiz a minha vida sempre em cima de concurso, aí, com muita humildade, mas em cima do mérito. Estudando,
trabalhando, sendo secretário, que horas o senhor achava para namorar, para conhecer a dona Wanda? Como é que funcionou isso? Como é que o senhor conheceu? Nós somos, a minha esposa sempre trabalhou também de origem humilde. Ela é metade italiana, ela e minhas filhas têm cidadania, e metade, então, pai italiano, mãe japonesa. Então nós sempre trabalhamos, daí a nossa atividade. Que bonita, mestiça então. Mestiça, isso. Nossas filhas são meus pais, puderam conviver muito com os meus pais em função disso, porque nós trabalhávamos. Então eu trabalhava durante o dia e licionava à noite. Exato, esse sempre foi o meu trabalho. Agora, eu liciono sextas, num curso de graduação de tecnologia. Mas como é que o senhor conheceu ela? Eu conheci de jovem. Nós somos casados há 37 anos e nós namoramos aí perto de... Mas foi que vocês se conheceram na escola, em algum curso, em baile, na praça? Antes de... Rio Preto tem uma característica, mas se considerar há 40 anos atrás, né, 45, Rio Preto tem uma característica de que as pessoas se encontravam e ainda hoje se encontram no centro. É onde as pessoas se encontram, se veem, região da Matriz, se conhecem. Justo nesse... E foi assim que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos. Quanto tempo de casado? 37. 37? anos. Duas filhas? Duas filhas, eu tenho duas filhas, não tenho neto. Uma é professora da FECAP e a outra, ela se casou em maio e mora nos Estados Unidos. Meu genro trabalha e é americano, mora em Nova York. Ela é formada em marketing, né? Ela fez mestrado em marketing, fez USP, mestrado em marketing. A outra fez Unesp e mestrado na GV aqui. Bom, já nasceram com o DNA de estudar, né? Tem que gostar. Estudar é prazeroso. A minha casa, eu tenho uma biblioteca relativamente boa. Você sente falta de neto? Eu convivo. Nós contribuímos na criação de duas crianças que é a moça que mora conosco. Nós inclusive, cuidamos do DNA, né? colégio, então eu convivo Vocês bem, mas assim, padrinhos, eu respeito. Nós somos, inclusive, padrinhos efetivos mesmo. Inclusive, contribuímos nos estudos, tudo. Mas eu tenho uma vida e tenho uma creche na minha cidade com o nome da minha mãe. Quer dizer, não tem neto, mas tem criança dessa. Eu respeito. Minhas filhas fizeram as opções, claro, sempre que elas quiseram de estudar. Então também essas opções de quando ter, certas duas trabalham, então isso é importante, eu respeito bastante. O senhor é corintiano, continua gostando, acompanhando? Hoje eu acompanho relativo, eu vejo os jogos, né? Quando a gente sai em tempo, que não sai muito tarde aqui da Assembleia, os jogos, normalmente os começam às 10, então. Dá para ver, eu vejo os jogos do final de semana, eu procuro separar, por exemplo, a tarde do domingo, no sábado e na manhã domingo, normalmente eu faço visitas, mas à tarde do domingo eu reservo. A hora do jogo é sagrada. O jogo é sagrado. Deputado, bom, o senhor acabou o programa, é muito rápido, tem tanta história aqui que o senhor poderia contar, mas eu queria que o senhor dissesse quem é Orlando, não o deputado, não o homem público, quem é essa pessoa que está sentada aqui conversando com a gente, que abre o coração desse jeito? Eu sou uma pessoa, primeiro, assim, eu sou uma pessoa humilde. Eu acho que a humildade é uma característica de força, não é uma característica de a pessoa se sentir menor, é uma característica de força. Humilde, e a humildade, ela te dá a determinação de você poder superar os embates que tem na vida e, essencialmente, sou uma pessoa também de cooperação. Eu trabalho sempre em função do consenso e do respeito. Isso que me levou a respeito em todos os ambientes que eu sempre trabalhei, que eu convivo, que realmente as pessoas são iguais em todos os seus direitos, na convivência, no dia a dia. Então eu acredito muito, e sou um otimista nato. Eu acho que o mundo, apesar de tudo, vai cada vez melhor.
Muitíssimo obrigada pela participação, deputado. Foi um enorme prazer. Ele disse uma frase antes de começar o programa, que eu perguntei, como é que o senhor consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Ele falou assim, se você quiser pedir alguma coisa para alguém, peça para quem é muito ocupado, que aí a coisa anda. Verdade. Acha sempre o espaço, sempre o tempo, né, deputado? Obrigado. É uma forma, né, de você, realmente, as pessoas, a pessoa ocupada é uma pessoa que planeja o seu tempo. Não significa agitada, é pessoa ocupada, é pessoa que tem um ritmo constante, sempre trabalhando. A agitação, ela pode, às vezes, atrapalhar. Pode lembrar desorganização. O senhor é super tranquilo. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Obrigada a você que acompanhou o Autorretrato de hoje, que fica por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Até lá.